Ô povo que eu amo, estamos aqui para mais um vídeo. Estou aqui no estado de New Hampshire. Esse nome é esse, New Hampshire. Eu não sabia nem que existia esse estado aqui nos Estados Unidos. Fica bem para o norte, a poucos quilômetros de Boston. Está um dia frio, um dia gostoso. E eu queria compartilhar o que eu passei esses dias aí atrás na estrada, que me chamou muita atenção. Eu estava lá pro estado de West Virginia. Tem muita floresta, um estado lindo de se dirigir, estrada maravilhosa. Mas infelizmente assim, só o que eu contei de viadinho morto na estrada assim foram mais de 10, em torno de uns 15 em 8 horas de direção. E aí eu fui fazer uma pesquisa e realmente vi que no estado do Missouri e West Virginia tem muita morte desses bichinhos. Não porque eles estão infelizes com a vida, querem tirar a vida deles, não porque eles estão ali querendo correr riscos atravessando uma estrada, mas é justamente porque eles só querem sair de um lado verde para o outro lado verde. Eles querem atravessar aquele espaço sem saber o que tem pelo caminho. E é até estranho falar, né? Mas é a falta de disciplina que eles têm, porque nós no trânsito temos que ter disciplina em relação às leis dos trânsitos. Então nós sabemos que ali tem um guarda-reio, tem muitas cercas que estão ali justamente para evitar que eles passem para o lado da estrada, mas muitas vezes árvores caem, quebram a cerca e eles pulam pelo guarda-reio e vão para o meio da estrada. E depois de uns dias para trás aí, eu estava dirigindo e uns 300 metros na minha frente os carros começaram a parar, eu tive que vir. Ainda bem que eu não dirijo rápido, porque a gente tem um limitador de velocidade no caminhão, então não posso passar de 65 milhas, que daria em torno aí de 110 km por hora. E aí os carros começaram a parar e eu consegui frear. 2 deles pulando no meio da estrada, querendo ir para frente, aí resolvia voltar, ia para frente de novo, aí o carro buzinou, eles correram para trás e voltaram para o meio do mato. E eu tomei um susto, porque é imprevisível, eles pulam do nada e aparecem. E do outro dia também eu estava dirigindo, aí foi na minha frente, só que eles saíram correndo do mato, eu já tirei o pé do acelerador, mas ele foi um só, ele refutou e voltou para trás, voltou para dentro do mato. Então esses bichinhos não têm disciplina, eles estão ali justamente só tentando passar de um lado para o outro. E é sobre isso que eu queria meditar com vocês hoje. Em Eclesiastes 3, fala que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ele fala que o tempo de Deus ele é apropriado para todas as coisas, que todo o tempo está debaixo dos céus e da terra no controle de Deus. E que mesmo assim, Deus colocando no homem o desejo da eternidade, o homem não consegue compreender o que Deus fez. E muitas vezes a gente vê no meio da estrada da vida, muitos homens pulando de um lado para o outro, querendo viver uma vida de acordo com a sua própria filosofia, de acordo com os seus próprios pensamentos, de acordo com as suas próprias vontades. Lá em Provérbios 5, fala que Deus está olhando o caminho de todos os homens e observando os seus passos. Porque ele fala que a maldade dos ímpios acorrenta os ímpios aos seus próprios pecados. E a gente tem que entender que a maldade dos ímpios, muitas vezes a gente olha de um olhar superficial dentro daquele aspecto moral que a gente tem de educação dentro das nossas casas, das nossas famílias, que a maldade do ímpio é somente aquele que mata, que rouba, que estupra, que assassina. E a Bíblia não fala desse aspecto de maldade do ímpio. A Bíblia trata o ímpio como sendo um tolo, como sendo uma pessoa que acha que tem a liberdade, mas na realidade ela está presa ao seu pecado. Ela não anda conforme a justiça de Deus, mas ela vive conforme a sua própria justiça. E a Bíblia fala justamente no capítulo 5 dessa maldade dos ímpios, onde ele vive de acordo com seus próprios pensamentos, com seus próprios desejos, com suas próprias vontades. E Jesus ele vem para nos mostrar que ele é o caminho. O caminho é nele. É sobre os seus braços, as suas asas, que nós atravessamos esse caminho até chegar à eternidade. Em 1 Coríntios 10, lá no iniciozinho, Paulo vai fazer uma comparação, que ele vai falar que serve como exemplo para hoje. Que quando Moisés atravessou o povo no deserto para levar até a terra prometida, ele fala que 5 pecados servem de exemplo para nós hoje, que interromperam a viagem de muitos no meio do caminho, que seria a cobiça, a idolatria, a imoralidade sexual, o pôr o Deus à prova e a murmuração. Esses 5 pecados tirou o povo de um trajeto que era seguro, porque o Deus estava no controle desse trajeto, porque eles
optaram a se corromper por esses 5 pecados. O pecado da cobiça, e não à toa ele está numa sequência lógica, porque o pecado da cobiça é nós desejarmos o que o nosso coração quer. É nós estarmos focados naquilo que os outros têm e que eu também gostaria de ter. Então Deus estava ali trazendo provisão, mas o povo estava olhando para trás, porque no Egito eles se alimentavam muito bem, eles tinham verduras, tinham carnes, tinham coisas que eles poderiam a qualquer hora ter. E ali eles ficavam na dependência de Deus. E Deus nunca deixou faltar nada para eles. Então eles estavam na cobiça dos seus desejos próprios. E o que levaram eles a idolatria. Porque a idolatria nada mais é do que aquilo que tira o nosso foco de Deus. É o egocentrismo. Sai o cristocentrismo e entra o nosso egocentrismo. A Bíblia fala que aquilo que o coração do homem está cheio, ali está o seu ídolo. Então muitas vezes a gente está perdendo tempo na vida buscando um sucesso financeiro, buscando um estudo para ser muito mais inteligente do que nós necessitaríamos ser. Não estou falando que a gente não deva buscar conhecimento, não é isso. Entenda que a divergência é tirar Deus do foco, é deixar de estudar a palavra de Deus, é deixar de estar em contato com a intimidade com Deus para nos aprofundarmos em outros estudos. Também devemos de aprofundar em outros estudos, mas não devemos deixar de lado o entendimento, o conhecimento de quem é Deus. A idolatria nos afasta da presença de Deus, tira Deus do centro e nos coloca no centro. A imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual, o sexo fora do casamento, a prostituição, o adultério, a masturbação, tudo aquilo que está envolvendo a relação sexual ilícita, porque Deus fez o sexo. Deus fez o sexo, não foi o diabo que fez o sexo. Deus fez o sexo, mas ele trata o sexo dentro do relacionamento conjugal, dentro de um casamento. Eu me lembro que logo que nós nos convertemos, eu e minha esposa, a preocupação do pastor batista, que seria batizar, mas a preocupação dele era de nos casar. Ele queria que nós saíssemos desse pecado de fornicação, de viver em um pecado sexual e formalizar isso diante da presença de Deus. E quem foi no nosso casamento lembra o quão a glória de Deus desceu naquele lugar. Quão maravilhoso foi. O que ele fez, o mover dos céus, foi maravilhoso. Isso ficou para uma outra hora, mas foi lindo o dia que ele pôde aliançar essa nossa relação. Então, depois disso, tem que colocar Deus à prova. Satanás, quando chegou para Jesus, falou assim, botou ele lá em cima do pináculo do templo e falou assim, pula, porque na tua palavra está escrito que Deus vai botar os seus anjos para não deixar os seus pés se machucarem nas pedras. Aí Jesus fala para ele, também está escrito, não colocais Deus à prova. Nós muitas vezes colocamos Deus à prova porque nós ficamos esperando dele algo que ele possa fazer para que a gente possa aceitá-lo e reconhecê-lo como Deus. Deus é Deus mesmo, a gente esperando por uma cura e ela não venha. Deus é Deus mesmo, a cura vindo para nós e não para os outros. Eu me lembro que um casal de amigos nossos aqui, ele teve uma filhinha que deu o nome de Vitória. Essa criança nasceu com todos os órgãos para fora e ela passou ali 15 dias no hospital e veio a falecer. E eu fiquei perguntando, meu Deus, mas se a gente estava com tanta fé que ia acontecer um milagre, e Deus, através de uma pregação, me falou que imagina um hall de um hospital, vários quartos. Por que Deus, quando não cura num quarto, ele deixa de fazer um milagre dele porque curou em outro quarto? Os propósitos de Deus a gente não sabe. A gente não tem conhecimento daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. E aí sim, Deus corroborou com milagres naquele hospital, mas em outros quartos, porque o propósito dele ali era outro. E a murmuração muitas vezes nos leva distante da presença de Deus, porque a murmuração é justamente nós ficarmos esperando algo que não vem e nós murmurarmos com Deus. Essa manhã eu quis murmurar, porque eu já estou 24 horas sem receber uma chamada de carga, e eu quis começar a murmurar. Eu falei, não, eu vou orar ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que determina o meu horário, não sou eu que faço o meu horário. O schedule da minha vida está na mão do Senhor e não na minha mão. E num desses momentos meus de entretenimento, de ver alguns vídeos na internet, que isso quase me levou a uma idolatria. Passei 4 dias aqui sem conseguir ler o evangelho, sem conseguir orar direito, porque eu fiquei me entretendo com vídeos de esporte, de política, até mesmo de louvor e adoração, de podcasts, de pregações, mas a palavra, o contato com a palavra e a oração esfriou. E eu falei, não vou me entregar a essa idolatria, não. Eu vou ter que voltar a fazer o que eu me propus a fazer diante do Senhor. Então, nesses dias para trás aí, Deus me deu um puxão de orelha para que eu pudesse me concentrar e não murmurar,
porque Ele que está no controle de todas as coisas. E nesse momento de ver os vídeos, eu vi um vídeo de um viadinho que passou pelo outro lado da estrada. Só que haviam casas e esse viadinho ficou preso numa das grades da casa da frente. E o morador passou, pegou ele no colo, levou ele lá para o outro lado, para a mãe dele que estava lá do outro lado. E eu vejo que na nossa vida é assim. Como eu falei no último vídeo, Jesus está como uma galinha querendo nos colocar debaixo das suas asas para cuidar e proteger de nós. O amor de Deus, ele é imenso, ele é tão grande que não tem palavras que mensuram ele no Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos morrer no colo dele para a nossa vida e viver com ele para a eternidade. Quando eu falo morrer na nossa vida, é morrer aos desejos da nossa carne para podermos andar com Cristo Jesus e Ele nos levar pelo caminho que é Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos leva à eternidade. Então fica essa meditação com vocês aí e que Deus abençoe em nome de Jesus.